Estamos então desde o último domingo conversando, refletindo sobre uma nova série de pregações que o pastor Lisânias deu o título de As Estações de Deus, as Estações Divinas. E hoje, de maneira específica, nós vamos refletir sobre a estação confissão. Para isso, por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Você também que nos assiste pela internet, se você desejar acompanhar conosco, através da Bíblia, do smartphone, do seu iPad, enfim, você é bem-vindo para ler o texto bíblico juntamente conosco. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, nós vamos ler no início apenas o versículo 9, mas eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler depois outros versículos do mesmo livro, da primeira epístola de João. Capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou ler mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar mais uma vez. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Você também que nos assiste pela internet, ore comigo nesse momento. Coloque o seu coração diante do Senhor. Como nós somos desafiados aqui pelo pastor Lisânias, faça aquela oração da contrição. Aquela oração onde nós nos desnudamos diante do Senhor. Aquela oração onde nós abrimos o nosso coração, o nosso peito, sem reserva alguma, para que Deus nos inquiete, para que Deus nos desafie, para que Deus toque naquela ferida que precisa ser curada. Ore dessa maneira, corajosamente diante do Altíssimo. Senhor, no nome de Jesus, eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa alma. Nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade agora para nos desafiar, para nos tirar do lugar comum, para nos tirar da nossa zona de conforto, de modo que possamos confessar as nossas faltas ao Senhor, para que alcancemos cura diante do Senhor. Que seja assim. Eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa contrição, no nome de Jesus. Amém. Se nós fôssemos procurar uma definição para o pecado, dentre tantas que existem, eu destacaria a seguinte: pecado é a corrupção do desejo. Pecamos, portanto, quando nós permitimos que o nosso desejo se corrompa. Perceba que o desejo que nós temos, que todos nós temos, todos nós desejamos diariamente alguma coisa. Tal desejo foi dado pelo próprio Deus. Deus nos deu a capacidade de desejar, desde o almoço que nós vamos comer daqui a pouco, até com quem nós vamos nos casar. Então os nossos desejos são aquilo que nos orientam para tomarmos as nossas decisões. Então os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo isso se resume no desejo. É por isso que Freud chegou a dizer que o desejo é o pulsar da vida humana. Ninguém vive sem desejar. Mas essa que é a grande questão. Porque quando nós permitimos que esse desejo se corrompa, quando nós permitimos que esse desejo se direcione para o lugar errado, se oriente para o lugar errado, eis a grande possibilidade do pecado. Vamos verificar um pouco melhor o que João diz ainda sobre isso. Veja no capítulo 2, versículo 16. Veja o que é que o apóstolo está nos dizendo. Capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo o que há no mundo, e o que é que há no mundo? O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, ou o desejo dos bens também podemos traduzir, a cobiça pelos bens. Tais coisas não vêm do Pai, mas sim do mundo. Olha o versículo 17, o que é que diz? Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, ou seja, os seus desejos corrompidos, mas
Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que é que João está nos dizendo, gente. Que existe essa possibilidade, então, de algo vir de fora de mim mesmo, me sugerir que eu deseje tal coisa que eu nem havia ainda desejado, que eu nem queria ter desejado, mas vem de fora de mim mesmo, e sugere e desperta aquele algo que está dentro de mim mesmo. De modo que o meu desejo se corrompe e eu estou então em pecado diante de Deus. Veja mais, capítulo 3, vamos lá. Capítulo 3 ainda, da mesma epístola. Olha o versículo 4, o que é que diz? Capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo o que vive habitualmente em pecado, também vive em rebeldia contra a lei. Olha a lei presente aí. Pois o pecado é a rebeldia contra a lei. Que lei é essa, gente? É exatamente a lei que foi dada a Moisés, da parte do próprio Deus lá no Sinai, e que se estende por toda a Escritura Sagrada. É aquela lei lá de não faça, não coloque nada diante de mim, não tenha outros deuses diante de mim, não faça imagens de escultura de modo a me adorar, eu não preciso de imagem nenhuma. Não mate, não adultere, não cobice nada do seu próximo. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei. Então o que João está nos dizendo é, quando o nosso desejo se corrompe ao ponto de nós pecarmos, nós estamos francamente contra a lei de Deus. Nós nos colocamos então mais uma vez sob a sua acusação. Nós nos corrompemos. O nosso desejo nos engana. O nosso desejo nos seduz. O nosso desejo nos embriaga. O nosso desejo puxa o nosso tapete. De modo que quando nós acordamos, nós já estamos lá, emaranhados nesses desejos nocivos que prejudicam as nossas relações, que prejudicam o nosso ambiente de trabalho, que nos leva, infelizmente, ao divórcio, que nos leva a romper as nossas relações mais íntimas, por causa desses desejos que corrompem a nós mesmos. Veja ainda o que é que diz o versículo 11. Veja o que é que diz o versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não como Caim. Olha quem é que João traz aí. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão Abel. E por que o matou, João pergunta? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis, se o mundo vos odeia. João então vai tentar explicar para nós o que é que ele quer dizer com esse desejo corrompido. O que é o pecado enquanto desejo corrompido na mente do apóstolo João. Ele não trabalha então apenas com conceitos abstratos, ele exemplifica em algo concreto, através da relação de dois irmãos, Caim e Abel. Eu não tenho certeza se todos que estão aqui presentes já ouviram essa história, me permitam contar resumidamente. A maioria conhece a história de Caim e Abel. Os dois irmãos da face da terra, os primeiros dois irmãos da face da terra. Nós estamos então aí, de acordo com Gênesis capítulo 3, diante daquela cena onde Caim e Abel trazem o fruto do seu trabalho, como dízimo, vamos dizer, como oferta, e ofertam e oferecem a Deus. Então, o texto bíblico diz que Deus se agradou da oferta de Abel, se agradou da oferta, preste atenção, mas a de Caim, Deus rejeita. Então, só bastou isso para que se despertasse dentro do coração de Caim aquele sentimento de inveja, de ciúme, de ódio, de rivalidade. É como se Caim passasse a pensar agora, já que ele, ou seja, o meu irmão, é o queridinho de Deus, eu não consigo viver com isso. A inveja, o ciúme, a cobiça, a rivalidade, o ódio, tudo isso está presente naquela cena entre Caim e Abel. É por isso que João traz isso à tona. É por isso que o apóstolo João traz esse exemplo à tona.
Porque é exatamente assim que os nossos desejos se corrompem. Então Caim é como se Caim estivesse dizendo assim: eu não consigo suportar essa inveja. Isso me faz mal. Tal ciúme me faz mal, me coloca para baixo. Porque parece que eu não tenho alguma coisa que Abel tem. Isso é inveja. Inveja brota de um coração que se percebe faltando alguma coisa. Supostamente, né, gente? Nós temos tudo o que precisamos. Mas diante daquela pessoa que não tem a sua identidade completa em Cristo, diante de tal pessoa que não se entende como filho de Deus, reconciliado, perdoado, amado, ele pensa que ele não tem tudo o que é suficiente para ser feliz. Aí ele olha para o outro e diz: ele tem o que eu não tenho. Isso é inveja. É assim que o nosso desejo se corrompe. Então Caim se viu diante da situação: o que é que eu faço? A única saída é matar o meu irmão. Não tem outra saída. E perceba, gente, que Jesus vai ilustrar um pouco isso também, quando ele diz o seguinte: o desejo já se corrompeu, não foi apenas quando Caim tirou a vida de Abel, mas quando Caim o odiou. O desejo já se corrompera ali. Eu odiei, o meu desejo já está corrompido. Porque veio aquela sugestão de fora, veio aquele impulso de fora: ele não pode ser melhor que eu, ele não pode ter vitória e eu não. O impulso vem. É por isso que Deus lá na frente vai dizer para o próprio Caim: Caim, preste atenção, Caim. O pecado vai bater na porta do seu coração, cara. Cabe a você resistir. O pecado vai atrás de você, não se engane. Essas sugestões vindas de fora vão atrás de você. A cobiça, a inveja, o ódio, a lascívia, tudo isso vai atrás de você, sugerir dentro do seu coração que você deseje tais coisas. Cabe a você dizer não. Cabe a você. E é curioso, gente, porque João aqui no capítulo 3, ele está falando sobre o pecado. O pecado é a pauta. O pecado é o assunto principal. Então a gente está falando sobre, João fala sobre o pecado, daqui a pouco ele fala do amor. É como se a gente tropeçasse no amor. Ele nem disse que ia começar a falar sobre amor, ele já começa a falar sobre amor. Exatamente porque o pecado ou o desejo corrompido está em franca oposição ao amor. Esse é o grande desafio. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. De modo que se eu faço isso, os meus desejos nunca me seduzirão. Porque eu estou em obediência a Deus e eu quero o bem do meu próximo. Eu não quero o que é dele. Eu não quero ferrar ele. Eu quero o bem dele. Aí voltamos para 1 João 1,9. Aí faz sentido agora falarmos disso. Porque nós estamos diante aqui, gente, de uma cena aterradora. Nós estamos diante de uma cena assustadora, que é uma cena sobre nós mesmos. É a cena sobre o nosso ser interior, corrompido, vendido muitas vezes a esses impulsos que vêm de fora, a essas sugestões que vêm do mundo. Aí João diz assim: há saída para nós? Como sair dessa situação? Como sair desse lamaçal, desse cerco? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém, gente? Eis a nossa saída. Eis a nossa carta de alforria. Eis a nossa libertação do poder do pecado. Do poder do desejo que se corrompe e que tenta nos destruir. Me permita explicar um pouco o que é que João está querendo dizer aqui no versículo 9. Quando ele fala então, se, perceba, se, existe uma condicional. Deus irá nos perdoar, mas tem que existir um passo que nós damos. Se confessarmos.
A expressão confessar aqui, gente, o verbo que está por trás disso aqui, é o verbo que deu origem ao que a gente chama de homologar. Lembra quando você homologa um documento? Quando você homologa alguma coisa, o homologuel, essa é a ideia. Ou seja, eu assino embaixo, eu concordo com você. Essa é a ideia de confessar. Então o que é que João está querendo dizer? Quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu estou concordando com Deus do que Ele já sabe sobre mim. Que eu estou contra a lei por causa dos meus desejos corrompidos. Isso é confessar. Eu estou dizendo, Senhor, eu concordo com o Senhor. Porque eu sei que eu estou em desobediência. Eu sei que eu estou olhando mais para os meus desejos corrompidos do que para o Senhor. Isso é concordar. No primeiro culto, quando o pastor Lisânias nos desafiou a fazermos esse momento de confissão íntima, eu estava aqui sentado. E Deus trouxe à minha mente, gente. Isso é que é fantástico no Senhor. Porque Ele mesmo descortina diante de nós os nossos próprios desejos corrompidos. Ele descortina, Ele abre os nossos olhos e mostra, olha aqui o seu desejo como é que está. E Deus me mostrou que eu precisava concordar com Ele, homologar, assinar embaixo, de que muitas vezes eu sou pego com o desejo ou com a vontade de estar à altura da expectativa que as pessoas têm de mim. Vulgarmente falando, agradar demais as pessoas. Querer ser perfeito demais. E no final das contas, gente, vocês sabem o que é isso? Isso é a idolatria do próprio eu. No final das contas, isso é a adoração do ego. Em última instância, isso é a idolatria de um ego avantajado. É por isso que lá na lei de Moisés, Deus disse, não terás nenhum outro Deus além de mim. É por isso que o próprio Deus diz no famoso Shema de Israel, ouça, ó Israel, eu, Senhor teu Deus, sou o único Senhor. Não terás nenhum outro Deus diante de ti, nem você mesmo como Deus. Nem você mesmo. Porque no final das contas, gente, no final das contas, todo desejo que se corrompe é uma vontade, é um impulso de adorar a si próprio. De colocar-se no centro das coisas. De colocar o seu eu em evidência, para que ele seja adorado. Para que ele seja acariciado, para que ele seja aplaudido, para que ele nunca seja objeto de culpa alguma, para que ele seja sempre esvaziado de toda e qualquer culpa. Se confessarmos, basta concordar com Deus, gente, não tem segredo. Basta concordar com aquilo que Deus já sabe, não tem como esconder nada dele. Basta concordar, basta assinar embaixo e dizer, Senhor, é verdade, é verdade. Se confessarmos então os nossos pecados, perceba o que é que João diz. João não está fazendo aqui um trabalho de atacadista, vamos dizer assim. Não é de atacadista. Senhor, olha, o senhor sabe aí, ó, coloco meus pecados diante do Senhor, está aí. Perdoado Deus, tá bom, vou continuar minha vida. Não. Não é assim que a gente trata com Deus. Não é assim que a gente se relaciona com Deus. Deus quer que nós concordemos, cada um de nós, com aquele desejo específico que se corrompeu. Específico. Então, se foram 2 desejos que se corromperam, concorde com os 2. Senhor, o Senhor sabe que naquele dia, mais uma vez, eu olhei com aquele jeito para aquela mulher. Concorde, meu filho, porque Deus já sabe, não tem como você esconder. Concorde com Deus. Então não é trabalhar com Deus em atacado, assim, Deus, toma aí, não. Deus, me perdoe, eu concordo com o Senhor. Porque mais uma vez eu cometi aquilo que o Senhor já tem me dito que eu não fizesse. Ele então, se nós fizermos esse processo, Deus é fiel e justo. Perceba o que é que João nos afirma. Com tanta autoridade, com tanta certeza.
Deus é fiel e justo. Ele não mente, Ele não pode negar a si mesmo. Então, se nós fizermos a nossa tarefa de casa, que é de concordar com Ele acerca dos nossos desejos corrompidos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A ideia de purificar aqui, gente, é exatamente o que o sangue de Cristo faz em nosso coração todas as vezes que nós pedimos perdão, que nós concordamos com Deus, que estamos em falta com Ele. O livro de Hebreus, capítulos 9 e 10, vão nos dizer que o sangue de Cristo, ele tem poder eterno. O sangue de Cristo não apenas resolveu algo do meu passado, não apenas resolveu questões que aconteceram lá na minha conversão, lá no início da minha caminhada com Cristo, não. O sangue de Cristo tem poder até hoje, de lavar o nosso pecado até hoje. Porque o que Cristo fez na cruz, resolveu todas as questões no passado, no presente e no futuro. Então o sangue de Cristo tem poder até o futuro, quando Ele chegar e nos levar de uma vez. Esse é o poder do sangue de Jesus, que nos lava das nossas injustiças, dos nossos desejos corrompidos até hoje. Até hoje. E quando João vai nos dizer, então, que Ele nos purifica da injustiça, é porque, mais uma vez, ao nos purificar, a lavar o nosso coração, mais uma vez, com seu sangue, Ele vai, mais uma vez, nos declarar justos, retos, íntegros, de conduta ilibada, homens e mulheres retos. Porque todas as vezes que nós deixamos nos corromper pelos nossos desejos, nós estaremos mais uma vez, como eu já mencionei, sob a condenação da lei. Então, todas as vezes que nós não confessarmos os nossos pecados, e essa barreira vai se levantando entre nós e Deus, essa grande muralha vai se levantando entre nós e Deus, porque nós não confessamos, porque nós não fazemos disso um hábito diário, constante, permanente na nossa vida. Essa muralha vai se levantando, então, de tal forma que quando eu peco, quando eu desobedeço, claramente o que está posto na lei de Deus, é como se a lei, todas as vezes, vira e mexe e vai dizer, de novo, cara. É isso que a lei vai fazer. A lei vai fazer, rapaz, de novo tu pecou. E está lá na nossa consciência, nos martelando. E aquele fardo, aquele peso, vai nos impedindo de viver alegremente como Jesus quer que a gente viva, cantando um novo cântico, porque o peso da lei está sobre nós. É isso que acontece. Quando muitas vezes nós estamos definhando. É isso que revela o Salmo 51 e o Salmo 32. Quando o rei Davi escreve: quando eu calei os meus pecados, o meu corpo definhou, porque a lei pesava sobre mim. Porque a lei pesava sobre os meus ombros. A acusação era constante, dia e noite. Você fez de novo, cara, você errou de novo. Você não aprende. De novo você fez aquilo. De novo você mentiu para os seus filhos. De novo você trapaceou. De novo você fofocou e falou mal de alguém por trás. De novo. Quando nós concordamos com Deus, de que tais desejos nos distanciam dele, criam essa muralha entre nós e ele, Ele não apenas nos perdoa, mas Ele nos purifica de toda a injustiça que é declarada pela lei. É como se Jesus estivesse dizendo assim para nós: não precisa mais de peso, está perdoado, eu já purifiquei vocês, vão em paz e não pequem mais. A lei não tem mais direito de acusar ninguém, porque eu perdoei vocês. É isso que Jesus faz, gente, conosco. Mas por que a gente floreia tantas coisas? Por que a gente cria um mundo que não existe? Por que a gente, ao invés de ajudar Deus a nos ajudar, a gente atrapalha Deus? Basta concordar. Basta dizer: Senhor, é verdade, eu assino embaixo, o Senhor está certo. O Senhor está certo.
Sendo bem prático agora, ao ler esse texto de João, ao refletir sobre ele, eu concluo duas coisas. Eu tiro duas conclusões a partir desse texto de João. Primeira conclusão é: deseje a Deus. Deseje a Deus. O que é a obra de Cristo? A obra de Cristo é nos levar de volta para o Pai, para que mais uma vez nós o desejemos acima de todas as coisas. Isso é a obra de Cristo. Eu brinquei hoje de manhã no primeiro culto dizendo assim, olha, se a gente fosse fazer uma brincadeira agora aqui, um cálculo no relógio, acerca de quantas vezes por dia durante a nossa semana, quantas vezes nós nos detemos a desejar a Deus. Eu tenho certeza que nós vamos nos envergonhar conosco mesmos. Eu tenho certeza que nós vamos nos escandalizar conosco mesmo, porque a gente não deseja a Deus. É simples. A gente deseja a Deus quando vem para o culto, como uma forma de aparentemente sacrificar algumas coisas para Deus, para que Ele ouça a nossa oração. Aí eu digo para vocês, gente, não façam isso porque Deus não é um Deus pagão. Deus não tolera uma relação pagã com seus filhos. Porque isso é paganismo. É você passar a semana inteira sem sequer direcionar os seus afetos para Deus, sem sequer adorá-lo, sem sequer louvá-lo, sem sequer se prostrar diante dele na sua casa, sem sequer louvá-lo, confessar os seus pecados. Mas no domingo eu vou lá, porque a coisa lá em casa está apertada. O bicho pegou lá em casa. Minha mulher está querendo me deixar. Deixa eu correr para a igreja. Os meus filhos estão tendo reações que eu nunca vi. Eles estão me desobedecendo. Eu percebo que os meus filhos estão começando a querer provar coisas que não devem. Estão andando com pessoas que não devem. Mas o seu filho não vê você direcionando seus afetos para Deus. O seu filho não vê você desejando a Deus intensamente. Aí você quer em um dia resolver isso aqui na igreja. Aí então eu vou lá, eu sacrifico o meu louvor a Deus, dou minha oferta, pronto. A relação com Deus está jóia. Deus não está mais irado comigo. Isso é paganismo. É por isso que o salmista, todos os salmistas vão dizer assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. Eu te amo, ó Senhor, de todo o meu coração. Como eu posso viver sem o meu maior tesouro? Aí ele vai dizer: as andorinhas, os pássaros, os pardais encontraram a sua morada. Eu encontrei a minha morada na tua presença, Senhor. Isso é desejar a Deus acima de todas as coisas. É desejá-lo. O coração arde na presença dEle. Desejar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que Davi vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não vou temer nada, porque a sua presença está aqui. Isso é desejar a Deus. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo. Sabe por quê, gente? Quando nós desejamos qualquer coisa que não seja Deus, porque o nosso coração é uma máquina de adoração mesmo. O nosso coração, ele não se contenta com o vácuo. Alguma coisa sempre vai preencher o nosso coração. E se não for Deus, vai ser qualquer outra coisa. Vai ser o dinheiro, vai ser a sua carreira, o seu carro, a sua família, vai ser o namorado. E quando nós desejamos alguma coisa, aquele objeto, que é a nossa adoração, ele vai conferir, transmitir a nós a sua própria essência. É por isso que Jesus tinha tanto medo quando ele dizia: não adore o dinheiro, porque você vai se transformar num escravo. Não faça isso. C.S. Lewis, o grande escritor, vai dizer assim, que quando nós adoramos a Deus, Ele transfere para nós, Ele confere a nós, Ele comunica a nós a sua santidade. É por isso que nós não podemos deixar de adorá-lo. E quando nós adoramos a Deus, então nós estamos diante, não apenas da sua santidade, da sua glória, a qual nós devemos desejar acima de todas as coisas, mas nós estamos diante dos nossos desejos corrompidos. É assim que acontece.
É por isso que dia e noite nós precisamos estar na presença do Eterno, na presença do Senhor, desejando-o de todo o nosso coração. Voltar mais uma vez os nossos afetos para Ele, porque só Ele merece glória, louvor, honra, poder, majestade. Só Ele merece. Só Ele merece. Quando nós estamos diante do Senhor, Ele nos revela esses desejos corrompidos, que estão destruindo a nossa família, que estão em franca oposição ao amor, que é exatamente o resultado final de todos os mandamentos de Deus, todos. Ame a Deus e ame ao seu próximo. É a soma de todos os mandamentos. Ame. Primeira conclusão que eu chego então é: deseje a Deus acima de todas as coisas. A segunda conclusão é: deseje obedecer aos seus mandamentos. E como eu falei de manhã, eu falo mais uma vez. Infelizmente, a palavra mandamento está marginalizada na nossa sociedade. Quando falamos de leis, já nos olham como opressores, né? Lá vem mais uma vez, o burguês. Lei e mandamento. E eu digo o seguinte, gente, é ilusão nossa nós imaginarmos que nós seremos livres totalmente. Porque nós rejeitamos palavras como mandamento e lei, porque nós presumimos que poderemos ser livres se nós não obedecermos os mandamentos de Deus. Eu falei, cara, você está se enganando. Porque ninguém é livre totalmente, não existe liberdade absoluta. Porque você pode, por exemplo, não obedecer aos seus pais, mas o seu chefe você vai ter que obedecer. Não obedeça não, para você ver. Semana que vem, tchau, vá procurar outro emprego. Percebe que não existe liberdade absoluta? Não existe liberdade absoluta. Vá, pega o seu carro agora aqui na Giovanni Gronchi e dê 200 por hora. Acho que umas 5 multas vão chegar na sua casa. Não existe liberdade absoluta. Você não faz o que você quer. Então, se eu não faço o que eu quero, é melhor fazer o quê? Obedecer os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus, gente, não são a forma de Deus nos condenar. Ao contrário, os mandamentos de Deus foram dados por Ele mesmo a nós para gerar vida em nós. É por isso que Jesus diz assim, olha o que é que Jesus diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ainda mais, esses que me amam, que obedecem aos meus mandamentos, são a eles que eu vou conferir a minha vida plena, a minha vida abundante. Então não tem como provar de Jesus se não obedecer aos mandamentos. Porque lei e mandamento de Deus foram dadas a nós para conferir a vida de Deus em nós. Para nos restaurar a antiga criação, aquela criação intentada por Deus lá do início. Sermos homens e mulheres que adoram. Homens e mulheres livres da escravidão do pecado, da condenação da lei, da escravidão de Satanás, da escravidão da própria carne, da escravidão dos desejos que vêm de fora e nos seduzem. É disso que nós seremos livres. Mas só a obediência aos mandamentos de Deus pode fazer isso. É por isso que os salmistas disseram tantas vezes: Senhor, como eu amo os teus mandamentos, como eu amo as tuas palavras, como eu amo a tua lei, elas são mais doces do que o mel. Mais doces do que o mel. E é a tua lei, os teus mandamentos, que para mim são lâmpada que ilumina o meu caminho. São lâmpada, são essa luz que me coloca na reta certa. Os mandamentos de Deus, gente, são luz. É a lamparina de Deus que vai esclarecer quando a minha vida estiver escura. Quando eu não souber para onde eu estou indo, para onde eu vou. Os mandamentos de Deus, irrevogáveis, eternos, eles nos levarão de volta para o Pai. Eu lembro do profeta Jeremias. Quando Deus desafia o profeta Jeremias a simbolicamente comer os mandamentos de Deus, comer a lei. Aí Jeremias disse: mas Senhor, comer a sua lei, coma, que você vai ver, coma. Quando ele comeu, então no início era amargo, mas depois ele sentiu que era doce como mel.
Porque são os mandamentos de Deus, gente, que restauram o nosso próprio ser. É em obedecer os mandamentos de Deus que Deus reorienta os meus desejos. Eu nunca mais serei sequestrado pelos meus maus desejos. Eu nunca mais serei seduzido pelos meus próprios maus desejos. Porque os próprios mandamentos de Deus, quando eu os obedeço, eles refazem, eles reorientam o meu desejar. Aí o resumo de tudo então eu vou entender o que é amar a Deus acima de todas as coisas. E o meu próximo como a mim mesmo. Se confessarmos os nossos pecados, se concordarmos com Deus com o que Ele já sabe, Ele é fiel e justo, para não apenas perdoar os nossos pecados, mas lavar com o sangue de Cristo o nosso coração, para que nunca mais sejamos presas da lei, acusados pela lei. Nós teremos aquela liberdade de adorar a Deus, como o que impulsionou você a vir para aqui. Adorar, se prostrar diante do Senhor. Vamos orar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Agora é mais uma oportunidade que Deus dá a você, a mim, a cada um de nós, a sondarmos o nosso próprio coração, a inquirirmos os nossos desejos, a perguntarmos para nós mesmos de onde vêm tais desejos e por que eu me deixei levar por tais desejos corrompidos. E esse é o momento, então, de nós concordarmos com Deus, com aquilo que Ele já sabe, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos purifique, para que Ele retire mais uma vez o peso da lei que está sobre mim, para que Ele me declare justo mais uma vez, justo, para que Ele me declare reto, íntegro, que nós aprendamos a adorar o Senhor, a desejá-lo acima de todas as coisas, porque foi para isso que nós fomos chamados, para exaltarmos a glória de Deus e a desejarmos acima de tudo. Ó Senhor, no nome de Jesus, não permita que sejamos escravos, que sejamos cooptados pelos nossos próprios maus desejos, mas nós queremos agora colocar os nossos desejos, Senhor, aos pés da cruz. Nós queremos colocar os nossos impulsos aos pés da cruz, pedindo que o Senhor os reoriente, pedindo ao Senhor que os nossos afetos se voltem para o Senhor como nunca antes, porque o Senhor é o nosso maior tesouro, é do Senhor que precisamos. Que seja assim, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente, que Deus nos abençoe. No final, faça a sua inscrição para os nossos cursos, amém.